Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para uma edição muito especial, a edição da primeira corrida de 2022, o Grande Prêmio do Qatar. Que Grande Prêmio do Qatar, 3 corridas maravilhosas, uma corrida da MotoGP muito emocionante, uma corrida da Moto3 também muito emocionante, corrida da Moto2 bastante dominadora, mas enfim, um grande domingo de corridas e uma vitória bastante interessante e histórica, podemos dizer, do Enea Bastianini na MotoGP, mas também um 6º lugar histórico para Diogo Moreira, sua estreia no Mundial de Moto Velocidade. Não poderia ser melhor, quer dizer, poderia só vencendo, mas de fato, depois de classificar em 21º e sair de 18º a 6ª posição, depois de ganhar 10 posições na largada, Diogo Moreira realmente surpreendeu muito. Mas antes de falar disso, vamos falar da MotoGP, vamos falar da vitória, primeira vitória de Enea Bastianini na Ducati 2021 da equipe Gresini, que não vencia na MotoGP, pasme, desde o Grande Prêmio de Portugal de 2006. Você se lembra dessa corrida? Eu já falei sobre essa prova aqui. É uma das 11 vitórias que o Valentino Rossi não conquistou, que fizeram ele não ter as 100 vitórias na carreira. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Desde então a Gresini nunca mais tinha vencido nenhuma corrida na MotoGP, e obviamente essa é a primeira vitória da Gresini na MotoGP sem a presença do Fausto Gresini. Infelizmente, como você sabe, ele acabou morrendo de Covid-19 no início do ano passado. Sua mulher, a Nadia Padovani, que foi com o Bastianini pro pódio, seus filhos seguiram com a equipe em memória dele, e por isso essa vitória é tão emocionante, é tão histórica, já que há muito tempo a Gresini não vencia. Enfim, a Gresini, que é uma das equipes mais importantes, né, do Mundial de Moto Velocidade. A Gresini, depois da morte do Fausto, tinha vencido uma corrida exatamente na Moto2 no ano passado, no Grande Prêmio da Espanha com o Fábio de Gianantonio, mas essa vitória ela significa muito mais, porque é na MotoGP, 2 foi na primeira corrida do ano, ninguém esperava pelo Enea Bastianini, e ele lá com a sua Ducati GP21 deixou todo mundo comendo poeira. Mas também porque a história do Bastianini, ela também tem tudo a ver com a Gresini, já que ele começou a sua carreira no Mundial de Moto Velocidade pela Moto3 em 2014, exatamente pela equipe Gresini. Ele passou 3 temporadas na Gresini, foi lá onde ele conseguiu seus primeiros pódios, suas primeiras vitórias, algumas pole positions, e terminou os campeonatos 2015 e 2016, um como vice-campeão, o outro como terceiro, na verdade, ao contrário, né? 2015 ele foi terceiro colocado, e em 2016 ele foi o vice-campeão exatamente do Brad Binder, né? Que chegou na 2ª posição, também muito surpreendente da KTM. Mas de fato a pista do Qatar é uma pista na qual a Gresini também conseguiu alguns resultados muito interessantes, principalmente na MotoGP. A única vez que a Gresini fez dobradinha foi exatamente no Qatar, no ano de 2004, a primeira corrida que teve no Qatar com o Seth Gibernal e com o Colin Edwards. E a Gresini, que se você não sabe, né, ou não viu esse vídeo aqui ainda no canal, foi criada com dinheiro vindo do Brasil, com o dinheiro da Honda do Brasil, exatamente para manter o Alexandre Barros na MotoGP, isso em 1997, se você não viu, link aqui em cima. Mas o Bastianini, que no ano passado foi tão bem na gestão de corrida, mais uma vez foi muito bem nesse ano. Ele largou da 2ª posição, não fez uma grande largada, mas ficou ali no bolo, esperando a hora certa de atacar. Ao contrário das duas Hondas, do Pol Espargaró e do Marc Marquez, ele escolheu o pneu traseiro médio e ficou ali esperando até o momento do pneu macio, né, no caso do Pol Espargaró, que estava tentando escapar na ponta, começar a perder um pouco de ação. Isso deu super certo, o Bastianini passou pelo Brad Binder e depois começou a chegar no Pol Espargaró. Eu sinceramente achei que o Pol Espargaró tivesse mais um pouco de vida no pneu, parecia que ele estava administrando, mas aparentemente ele não estava administrando, ele estava andando aí, com o ritmo estava na goela, e a hora que o Bastianini chegou, ele não teve nenhuma resposta. Na verdade, a resposta do Pol Espargaró foi a pior possível, né? Ele tentou frear além do que devia por fora e acabou saindo da pista. Eu, se fosse chefe da equipe, daria um puxãozinho de orelha, porque ele botou tudo a perder, toda a corrida maravilhosa que ele tinha feito até ali, naquela tentativa de ultrapassagem na primeira corrida do ano, depois de liderar tanto tempo. Você faz isso, né, pois, para agora, pelo amor de Deus. Isso deu o 2º lugar pro Brad Binder, mas o Paul ainda conseguiu se manter na frente do irmão Aleix, que fez uma grande corrida também, chegou na 4ª posição de Aprilia e conseguiu ir pro seu primeiro pódio aí, né, com uma primeira Honda. Mas de fato eu esperava que, pelo fato de não ter sido atacado a corrida inteira, o Paul ainda tivesse alguma vida dos pneus. Segundo ele, depois da corrida, a Honda tem uma frente menos aderente, o que faz com que os pilotos tenham que ser um pouquinho mais polidos no estilo de pilotagem, e isso jogou muito a moto pro lado dele e menos pro lado do Marquez, né? O Marquez, a gente lembra da moto mexendo de tudo quanto é lado, né? Da traseira, principalmente dela, mexendo, e isso não tá acontecendo mais nessa moto nova. Ela é uma moto muito mais amigável para os pilotos, tem mais aderência traseira. O Pol Espargaró sempre foi um piloto que usou muito o freio traseiro, o Marquez quase nunca, e isso fez ele ganhar essa vida com essa moto. Enfim, o Marquez não tá 100% fisicamente, mas não dá pra duvidar do Marc Marquez. Entretanto, de fato, é uma moto que não é mais a moto do Marquez, pelo que a gente vê de fora. Moto que o Marquez largou muito bem, mas foi perdendo rendimento aos poucos nessa corrida. Não sabemos ainda se por uma questão física. Aparentemente não, aparentemente ele ficou ali a corrida inteira, não teve um grande drop
de performance, mas a gente pode dizer que foi também uma vitória para o Marques essa corrida, porque dos favoritos ao título, vamos colocar assim, o Enea Bastianini, ele, tudo bem, tá com uma moto boa, uma MotoGP 21, mas ele tá com uma moto que o desenvolvimento dela durante a temporada não deve ocorrer, que está no seu potencial completo. Ou seja, ele teve uma KTM na frente, uma Aprilia na frente e um companheiro de equipe. Ou seja, mesmo assim, para o Marques, que nunca andou muito bem no Qatar, é um grande resultado. E vamos lembrar que a pista do Qatar também, nos últimos 10 anos, apenas 2 pilotos venceram, né, o Grande Prêmio do Qatar. Né? O Fábio Quartararo venceu ano passado o Grande Prêmio de Doha. Né? Podemos colocar aí, nos últimos 10 anos, 3 vezes o piloto campeão venceu no Qatar, né? O Lorenzo em 2012, o Marques em 2014 e o Fábio Quartararo no ano passado. Ou seja, essa pista de Losail, ela não é muito representativa para a ordem de forças do ano. Portanto, um alento aí para o Marc Marques e para muitas outras equipes, enfim. Vamos falar já da Yamaha, enfim, da Ducati também, que foi uma derrotada desse final de semana. Mas antes tem que dar também o crédito para o Brad Binder e para a KTM, que durante os testes ninguém viu nada da KTM, todo mundo achava que a KTM era a sexta força da MotoGP. De repente chega lá na corrida, o Brad Binder bota a moto na terceira fila, larga, vai para terceiro, fica ali a corrida inteira acompanhando os líderes e chega no pódio, chega na segunda posição com a KTM, que jamais tinha dado bem no Qatar. O melhor resultado da KTM até essa corrida era um 8º lugar no Qatar. Era uma pista muito difícil para a KTM e já nessa pista o Brad Binder conseguiu um grande resultado. Uma pena para o Miguel Oliveira, acabou caindo, mas o Binder dando muita esperança aí para a KTM nessa temporada. Mas se a gente fala da pré-temporada, por um lado, né, o Brad Binder não mostrou nada na pré-temporada, chegou em segundo, mas por outro a gente teve o Pol Espargaró, que foi o líder dos testes na Indonésia, ficando na terceira posição, e o Enea Bastianini, que liderou o teste da Malásia, vencendo a corrida. Então os testes deram uma pista aí do que seria essa primeira corrida, querendo ou não, e podem ter dado uma outra pista, que essa eu acho mais provável. A MotoGP esse ano está muito mais compacta, os pilotos estão muito mais juntos. Pode ser que um piloto como o Jorge Martin encontre uma volta, sim, 3 décimos, 2 décimos na frente do resto, mas a corrida, o ritmo de prova, aparentemente está muito mais parecido. Ou seja, um pequeno erro pode acabar com a sua corrida, um pequeno erro no começo, que foi o que aconteceu com as Ducatis. Todas as Ducatis largaram muito mal. O Pecco Bagnaia caiu da 9ª para a 15ª posição, e o Jorge Martin também fez uma péssima largada da primeira fila do grid e caiu ali para as últimas posições do top 10. No fim, a Ducati não tinha todo esse ritmo, não conseguiu andar bem durante a prova, e o Bagnaia acabou derrubando o Jorge Martin numa tentativa de ultrapassagem ali, quando os dois ali estavam disputando ali apenas a 9ª colocação. Enfim, um início bastante ruim para a Ducati, que venceu a corrida, é verdade, mas venceu a corrida com a moto datada, não venceu a corrida com as suas duas equipes de fábrica, vamos colocar assim, né, já que a Pramac tem um apoio muito grande da fábrica da Ducati, e viu também o Jack Miller abandonando a corrida com problemas mecânicos. Ou seja, a Ducati teve um final de semana muito ruim no Qatar, uma pista que é boa para a Ducati historicamente, e ainda tivemos a polêmica, né, no início do final de semana, de que o Pecco Bagnaia teria escolhido o motor, a última especificação do motor da moto de 2021 para correr a temporada toda e, entre aspas, prendendo a Ducati esse motor até o fim da temporada, já que o desenvolvimento é congelado. Ou seja, o motor que foi utilizado nos testes desse ano, tanto na Malásia quanto na Indonésia, foi descartado pelo Bagnaia e, obviamente, pelo Miller também. Então é meio que uma crise na Ducati, que essa corrida no Qatar acabou deflagrando. E também está em crise a Yamaha, que colocou suas motos em 11º e 12º lugar no grid. O Quartararo por muito pouco não foi ao Q2, e na corrida um show de horror da Yamaha, né? Uma corrida que há muito tempo não se via deles. O Quartararo passou a prova inteira ali disputando 8º lugar, 9º lugar, e no fim da prova foi superado pelo Zarco na linha de chegada pela 9ª posição, com o Morbidelli chegando em 11º. Ou seja, tudo que o Quartararo disse assustou durante a pré-temporada, falando que a Yamaha não estava bem, que a Yamaha não tinha chegado. De fato, as evoluções do time da Yamaha não foram o suficiente, não só para ganhar a velocidade reta que faltava a eles no final do ano passado, mas como para se manter junto com os times outros da MotoGP, que ganharam muito, e a Yamaha ficou parada. Assim, com a MotoGP tão equilibrada esse ano, pode ser que seja muito difícil para o Fábio Quartararo defender o seu título. É até engraçado que as 3 melhores montadoras do ano passado, né, Yamaha com Quartararo, Ducati com Bagnaia e a Suzuki, podemos dizer que foram as 3 grandes perdedoras dessa corrida, enquanto as outras 3, né, a Honda, a KTM e a Aprilia, andaram muito bem, ficaram no top 4 nesse grande prêmio do Qatar. Muito bem, passando rapidamente o resultado da prova, né? Bastianini primeiro, Brad Binder segundo, Pol Espargaró terceiro, Alex Espargaró quarto, Marc Marques quinto,
Juan Mir sexto, sétimo para Alex Rins, depois Johan Zarco, Fábio Quartararo e o Takaki Nakagami fechando o top 10. Agora vamos falar das outras categorias e vamos começar obviamente pela Moto3 com uma grande estreia do Diogo Moreira. O piloto brasileiro se colocou em 21º no grid, acabou herdando o 18º lugar por conta de punições de outros pilotos como o Denis Foggia, o Izan Guevara e o Tatsuki Suzuki durante a classificação por atitudes deles. Saiu de 18º, pulou pro 8º na primeira volta e chegou na 6ª posição da sua estreia no Mundial de Moto Velocidade, lutando contra pilotos muito mais experientes que ele e ficando a corrida inteira no primeiro grupo, algo que eu, provavelmente, acho que ninguém que estava assistindo essa corrida esperava que ele fosse fazer. Uma coisa é você largar, às vezes dá sorte de você largar, conseguir largar melhor que todo mundo, ganhar 10 posições, mas depois o piloto normalmente vai caindo, ou então, quando vê que não tem aquele ritmo, acaba cometendo algum erro, e não. O Diogo Moreira fez uma corrida muito segura e muito consciente, não colocou a moto em lugar errado em nenhum momento, não errou na sua pilotagem e conseguiu chegar na 6ª posição. Teve sorte, é claro, teve o abandono do Jaume Maziá e também a infelicidade do Ayumu Sasaki, e assim ele terminou na 6ª posição. Mas é claro, eu vou sempre falar, torcedores, calma, esse é um ano de aprendizado pro Diogo Moreira. O que ele tem que fazer é lutar pelos pontos, o objetivo dele é lutar pelos pontos em cada corrida e nada além disso. Esse foi um final de semana bom para ele, mas pode ser que o próximo não seja tão bom, que ele não se adapte à pista, pode ser que o outro não seja tão bom, pode ser que ele volte a andar bem em circuitos europeus, onde ele já conhece. Então ele tem que ter muito cuidado nas expectativas dele e tem que estar sempre pontuando. É assim que ele vai chegar muito bem no final do ano, muito bem na classificação geral lá em Valência em novembro. Mas de qualquer maneira, uma grande estreia e chegou uma posição na frente do vice-campeão e daquele que é tido como o maior favorito ao título, Denis Foggia. Excelente o Diogo Moreira. A vitória acabou sendo do André Aminho, que venceu sua primeira corrida em 5 anos, né? Depois da infelicidade do Ayumu Sasaki aí, que estava liderando com 3.5 na frente. É até uma coisa pouco usual a gente ver na Moto3, uma distância tão grande do primeiro para o segundo colocado, mas acabou aí sofrendo um high side, quebrando aí a carenagem. Essas motos elas são muito leves, né? Por volta de 60 quilos. Tudo é muito delicado nessas motos e acontece que ele acabou caindo de jeito errado em cima da carenagem e aí não tem jeito, quebrou a carenagem e aí não tinha o que fazer, ele acabou perdendo a prova. Uma pena, ele que nunca venceu ainda na Moto3. Falando da Moto2, um domínio do Celestino Vietti, pole position, volta mais rápida, vitória, todas as voltas lideradas, o famoso Grand Chelem, começando muito bem o ano para a equipe do Valentino Rossi, né? Se teve o André Aminho vencendo, né, que é piloto da VR46 Academy, teve também o Celestino Vietti vencendo com a equipe dessa vez da VR46 na primeira corrida, né, sem Valentino Rossi, né, desde 1995 no Mundial. Aron Canet ficou na 2ª posição e o Sam Lowe's em 3º, depois de uma grande disputa ali pelo pódio no final ali, com o Ayogura batendo no Augusto Fernandes depois de cair. A batida no Augusto Fernandes salvou o Ayogura de não cair ali na última curva, mas deu aí o pódio ao Sam Lowe's, que vem machucado depois da pré-temporada e consegue aí salvar um 3º posto nesse início de temporada. Pedro Acosta acabou decepcionado, teve o azar obviamente na largada, mas caiu na classificação. Vamos ver o que o Acosta faz nessa temporada, mas assim, Marc Marquez, sempre bom lembrar, hein? O Marc Marquez caiu nas suas 2 primeiras corridas de Moto2 e chegou na antepenúltima corrida da temporada liderando o campeonato. Se o Acosta é feito do mesmo material, não dá para deixar ele de fora aí dessa possível disputa do título. Muito bem, esse foi o vídeo pós-GP do Qatar. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu, considere dar um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.